você, Rafael, as ideias vão pululando. Coitado quem Vai está aparecer. assistindo, né? Mas, assim, duas ideias que me passam pela cabeça, né? Uma ideia, eu até conversava sobre isso numa live que eu fiz com o Rodrigo Pironte semana passada, falando sobre a central de inteligência da pandemia, né? Que é o resgate de uma categoria que o Diogo gostava muito, que era a legitimidade pelo resultado, né? Então, assim, acho que teremos também muita oportunidade para isto, porque ainda que você tenha uma escolha administrativa que, do ponto de vista de todo o desenho de formalidades e tal, não tenha sido 100%, mas eventualmente você pode ter um signo de legitimação pelo resultado. Então, acho que talvez essa seja uma categoria que a gente deva voltar a pensar um pouco nela, né? Mas uma segunda coisa que eu queria fazer, ou queria sugerir, é que quando fala em significativa economia de recursos, quer dizer, será que a gente pode pensar, será que essa leitura tem que ser uma leitura estreita no sentido de que, olha, se eu pagar antecipado eu compro este EPI mais barato, ou se a gente não pode ter um pensamento um pouco mais amplo, diz, olha, se eu conseguir este material, então eu consigo pôr esta funcionalidade, deslanchar essa funcionalidade rápido. Enfim, a economia de recursos não seja diretamente no preço da unidade que eu estou contratando, mas seja tendo uma perspectiva um pouco mais matricial da atuação da administração pública. Não sei, isso me passou pela cabeça agora. O que você acha? Acho bem razoável, começando pelo final. Acho que essa questão de levar em conta a análise macro é importante, sistêmica, porque se a gente se apegar só ao preço daquele item, daquele bem, naquele contrato específico, a gente vai entrar, às vezes, numa discussão de percentual de desconto, que às vezes pode não ser muito significativo esse desconto, se você olhar só para esse bem ou para esse item, mas se você tiver esse bem nesse momento, você vai gerar efeitos sistêmicos, digamos assim, favoráveis, né, para a eficiência administrativa. E eu acho que vai muito nessa linha. Veja, quando fala lá economia de recursos, a gente pode até confirmar essa sua proposta, Vanessa, dizendo, não falou recursos financeiros, né? Pode ir naquela linha mais ampla de eficiência, não só financeira, mas eficiência em relação aos resultados que vão sendo atingidos com aquela contratação. E na linha da primeira questão que você levantou, do resultado, lembrando o nosso querido mestre, né, o Diogo Figueiredo, acho que isso ainda se confirma hoje com a Lindb de novo. Né? A própria Lindb, ela fala em alguns momentos de levar em consideração as consequências, né, práticas e jurídicas da decisão estatal. E não só para fins de controle, especialmente para fins de controle, mas também, por que não, a decisão administrativa, a decisão do gestor, quando vai lá e opta pela contratação com pagamento antecipado. Acho muito razoável isso. Aí nós temos já uma pergunta. Estou trazendo a pergunta porque ela se relaciona com o que a gente está falando. Não consigo enxergar bem quem é que está formulando. Mas a pergunta é se essa economia de recursos, significativa economia de recursos, teria que estar comprovada anteriormente no processo licitatório. Acho que estamos falando uma coisa que não é exatamente isso, né? Acho que estamos provando ou argumentando que isto pode vir numa comprovação a posteriori. Mas, enfim, devolvo a pergunta para você. Até porque, se você pensar, né, qual seria a alternativa? Vamos supor um caso concreto. O poder público ele quer celebrar um contrato e vai prever o pagamento antecipado, estabelecendo que esse pagamento antecipado ele é fundamental para ter o bem ou serviço e isso vai gerar eficiência na atividade ou em atividades que são prestadas a partir desse fornecimento. Portanto, como a gente falou, os resultados vão justificar essa contratação com o pagamento antecipado. Me parece que a alternativa, se você não admitir a contratação mais célere com pagamento antecipado e menos formal, a saída pode ser a pior saída possível. Ou seja, se eu não posso adquirir o bem com pagamento antecipado, nem que eu faça uma contratação direta, se eu não puder fazer o pagamento antecipado, a saída seria uma requisição administrativa, talvez. Não tenho acesso ao bem ou ao serviço, porque o bem não me encaixa aqui perfeitamente a ideia do pagamento antecipado, porque vai ter algum órgão de controle que vai interpretar isso de maneira mais formal, vamos chamar assim, e vai me punir, né? Ou bem, eu fico sem um bem ou serviço, eu não posso ficar sem um bem ou serviço, então eu vou requisitar. E na requisição eu pago depois, e pagar depois é mais fácil para mim, porque... E vou discutir, né? Quanto qual é o valor, né? Exatamente. Aí fica para as calendas, né? E se bobear, joga para outro gestor ainda, né? Dependendo da hipótese. Então, acho que a gente não pode também, digamos assim,
engessar a interpretação da MP 961, até porque ela já era o pagamento antecipado já era uma realidade, ainda que excepcional, mas já era uma realidade, mesmo sem a MP 961, e a lógica dessa MP foi trazer justamente segurança jurídica, até combinando ela com a MP 966, que traz a responsabilidade pessoal do gestor, que foi considerada constitucional pelo Supremo, com interpretação conforme, é para que o gestor tenha segurança para fazer o pagamento antecipado e, portanto, obter o bem, um insumo, via contrato, e não via requisição, que seria a última ratio. E fica cada vez mais como última ratio se a gente levar a sério e viabilizar esses instrumentos de pagamento antecipado, de contratação emergencial. Evidentemente, o gestor público, e esse foi um tópico que você mencionou bem numa última live que fizemos, né? Vai ter um ônus argumentativo, ele vai ter que justificar bem, ponderar, explicar por que aplicou a norma daquela maneira naquele caso concreto, e a gente vai ter que levar a sério, né, esse contexto em que o gestor faz a escolha dele, que é um momento super complicado. Muito bem. Num tema relacionado com isso que a gente estava falando, antes disso, vou só provocar quem está aqui assistindo. Depois mande uma notícia de que estado você está assistindo. Nós já andamos vendo live, Rafael, tem gente de outros estados assistindo. Aí isso é sempre curioso. Então, se você é de outro estado, manda aí, ou é de outra cidade. Olha, eu estou assistindo não sei de onde, que a gente vai acompanhando. Mas o ponto subsequente que eu queria conversar é o seguinte, estamos falando aí de qual é o grau de investimento. Já tem aqui Paulista, já estão assistindo de São Paulo. De Alagoas, Rafael, de Brasília. Olha que bacana isso, cara. Mais gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Espetacular. Vão dizendo aí que eu vou acompanhando. Do Ceará, de Minas Gerais. Né? Muito legal, muito legal. É a própria advogada de Nova Friburgo, Três Rios. Muito bacana. Tocantins, olha que maravilha. Não, muito bacana mesmo. Isso, Fortaleza. Legal mesmo, gente. Obrigada aí pelo registro de Belo Horizonte. É o povo do Brasil todo. Né? Mas voltando aqui à minha pergunta. Itaguaí, Santarém, no Pará. Olha que espetáculo. Minha pergunta envolvia o seguinte, né? Estávamos vendo a hipótese da administração decidir pelo pagamento antecipado sem que ela tenha feito um exaustivo investimento da investigação aí da condição indispensável ou da significativa economia de recursos. Nós temos, na sequência, a previsão das medidas de prevenção de risco, né? Quando você optar pelo pagamento antecipado, que nos termos do parágrafo 2º do artigo 1º são facultativas, né? E aí, assim, uma cogitação será que a gente poderia ou deveria fazer uma relação entre, ok, se você fez... gente, tem uma aqui que está falando da Escócia. Aí, só o Rafael mesmo, que o Rafael é internacional, tem alguém da Escócia assistindo, né? Mas a minha pergunta era, será que a gente poderia fazer uma relação, quer dizer, olha, se você, a administração, não pôde investir tanto em comprovar a significativa economia de recursos, então acautele-se mais com as medidas de prevenção de risco, né? Então, sei lá, se você está fazendo isso assim com menos investimento em apurar que é condição indispensável, então pelo menos acautele-se. O que você acha dessa leitura? Olha, eu acho que, como gestor público, eu levaria isso muito a sério. Eu certamente, se eu não puder justificar muito bem ali uma significativa economia de recursos, numa linha mais formalista, ou ter muito clara ali a questão de que aquele bem é indispensável, em qualquer caso, pagamento antecipado, se eu fosse o gestor, eu apresentaria a maior cautela possível, exigiria de maneira bem proporcional as garantias lá ou as medidas acautelatórias que a própria MP prevê, justamente para me blindar em relação aos órgãos de controle. Mas, assim, me parece que, numa interpretação bem literal da medida provisória, e como você falou, né, na pergunta, a MP ela traz lá algumas exigências que são obrigatórias e traz algumas faculdades. Né? Então, em relação à obrigatoriedade, a previsão no edital, a questão de ter a previsão também de que você vai ter que exigir lá a devolução do valor pago se for o contrato não executado, e a questão, já vimos, de ter a significativa economia de recursos, ou a questão de ser a única possibilidade para acessar aquele bem ou serviço.
E quando a medida provisória fala nas garantias, ela fala em faculdade, né? Poderá exigir, aí vem lá, tais como. Então traz um rol exemplificativo e uma discricionariedade para o gestor na exigência ou não dessas cautelas, dessas garantias lato-sensu. Eu vi um parecer recente da AGU, que fez a interpretação da MP 961. No parecer, os pareceristas, foram vários que assinaram o parecer, eles foram categóricos dizendo que essas garantias elas são faculdades, né, são discricionárias, e que o gestor público poderia, inclusive, não trazer garantia alguma, né, poderia não exigir cautela alguma. Eu vejo como discricionária pela literalidade, mas acho muito complicado o gestor não exigir qualquer tipo de cautela num pagamento antecipado, né, porque de novo, se a gente interpretar literalmente é isso, é faculdade, eu vou se eu quiser, mas a gente sabe muito bem que o pagamento antecipado é uma exceção à regra, que o pagamento antecipado incrementa riscos para os recursos públicos que são ali empreendidos na contratação, e me parece que é mais do que natural, eu diria que a gente não pode interpretar essa faculdade de maneira tão literal, é mais do que natural de que o gestor público tenha que ter maior cautela quando faz uma medida dessa excepcional, pagando antecipadamente o recurso. Porque eu imagino o cenário que é o seguinte, imagina que ele não tenha exigido uma garantia, ou uma cautela, ou mais de uma garantia, ou mais de uma cautela, tenha feito pagamento antecipado de milhões e milhões de reais e o bem não seja fornecido, como a gente está vendo em algumas situações concretas. Né? Estamos vivendo isso aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Literalmente Exatamente. isso. Pela empresa e fala, olha, não, eu consegui uma pessoa que vai pagar mais, vou dar para ela, e eu te devolvo o que você me pagou, vale a pena, enfim, o meu risco é melhor. E o empresário, às vezes, faz essa análise de custo-benefício, vale mais a pena eu fornecer para o outro para me pagar um valor muito superior e não fornecer mais para você. Mas já tem um contrato firmado, já tem nota de empenho emitida, não, mas vale a pena eu te dar o calote e fornecer para o outro. Então, você tem um risco enorme. Aí imagina o gestor que paga antecipadamente um valor razoável, um valor vultoso, e não tem um bem entregue. Como é que ele vai dizer para o órgão de controle amanhã? Eu fico imaginando a cara dele na hora de explicar para o órgão de controle, olha, eu não exigi uma cautela porque eu acreditei na boa-fé lá do empresário, acreditei na boa vontade, tinha uma boa reputação. Isso não basta quando você lida com recursos que não lhe pertencem. Quer dizer, mais do que a boa-fé, que a gente tem que presumir a verdade, a garantia, cautela, ela é necessária, porque está lidando com recursos públicos. Eu analiso essa questão das garantias que a MP menciona como faculdade no sentido de que o gestor público pode escolher algumas dessas cautelas. Não precisa adotar todas elas. É porque a gente não pode esquecer também da análise econômica. Quando você começa a trazer muita exigência de garantia, caução, fiança, etc., seguro-fiança, etc., você encarece, você precifica o bem que você vai receber ou o serviço que você vai receber. Então, na medida do possível, o gestor tem que avaliar quais daquelas garantias são adequadas para aquele caso, quais lhe dão mais segurança, e a gente tem alguns problemas. Me parece que algumas daquelas garantias, para serem implementadas, dependem de uma mudança de cultura da administração pública, Vanice. Por exemplo, a questão do histórico do fornecedor. Né? Quer dizer, olha, se o fornecedor ele tem um histórico excelente de execução de contratos, eu vou permitir, digamos assim, o pagamento antecipado com mais segurança. Se é uma outra empresa que eu sei que descumpre diuturnamente contratos, apesar de não sofrer sanções graves, mas está lá, recebe uma multa ali, uma advertência ali, uma multa ali, é um mau executor de contrato. Sim. Não a ponto de ser idôneo ou de ter o seu direito suspenso. Eu vou ter mais cautela com essa empresa. Então, talvez essa proporcionalidade nas exigências faça sentido, mas o problema é a cultura. A gente não tem ainda, na administração pública, com raras exceções, a Petrobras aprendeu isso na marra. A Petrobras hoje faz um pouco disso por conta depois daqueles escândalos da Lava Jato. Mas a administração pública, como um todo, não tem essa cultura de avaliar os seus contratados. A gente tem essa previsão na lei do RDC, a gente está com essa previsão no projeto de lei, de nova lei de licitações e contratos, mas a gente não tem essa cultura de avaliar objetivamente os nossos contratados. Então, você tem uma empresa
que formaliza contratos, executa contratos com o poder público, de modo geral, e você não tem o histórico da eficiência da execução dos contratos que ela já implementou com o poder público. Se for uma organização grande como a nossa e outras, às vezes você não tem o contato entre os órgãos. Então, eventualmente, o sujeito foi um bom executor na educação, mas foi péssimo na saúde, péssimo na fazenda, péssimo na procuradoria, e a gente nem sabe, né? E aí não tem esta visão global, né? O Giannini Então, falava do Estado fragmentado, né? exatamente, exatamente, né? Esse pluralismo, entre aspas, dentro da própria organização, né, do município, do Estado, da União. As secretarias mesmo, às vezes, não têm essa comunicação. Então, talvez seja o momento de alterar a nossa cultura e alterar, digamos, a organização interna, né, dos órgãos públicos, das entidades que celebram contratos, para ter uma racionalidade maior na gestão dos contratos que já foram executados, dos contratos que serão executados. Por exemplo, na lei do RDC, se prevê lá que um critério de desempate entre licitantes é o desempenho da empresa em contratos pretéritos. Para eu ter esse termômetro, eu tenho que ter uma avaliação, um histórico de avaliação dos meus contratados. Se eu não tivesse histórico, eu não posso usar esse critério. Então, acho que está na hora da gente começar a implementar, né, uma rotina que, dentro de cada município, eu sei que tem muitos municípios que não vão ter essa condição no início, mas os grandes municípios, os estados, a União, de órgãos, de processos de gestão, um uso da tecnologia para avaliar a performance dos contratados, para ter um histórico disso, para utilizar não só para desempatar licitantes, mas para usar nesse momento de pagamento antecipado. Eu penso que sim, porque eu acho que muito dessas medidas que estão acontecendo agora, você mesmo falou que eu mencionei o experimentalismo, né? Mas acho que muitas dessas medidas que estão acontecendo agora, elas vão funcionar como um balão de ensaio, como foi o RDC, como em outras áreas nas contratações públicas a gente teve isso. Começa mais recortado, vamos ver se der certo, a gente amplia. Então, acho que a gente tem, como eu disse, já mencionei essa ideia de uma central de inteligência e tal, porque a gente vai precisar começar a aprender a lidar melhor com essa massa de informações. E na verdade, os entes privados estão fazendo isso, né? Você pega os órgãos de imprensa, as grandes empresas, todo mundo está aí com seu Big Data e tal, para saber quem contrata com quem, como é que as coisas andam, né? E eu acho que a gente tem que caminhar para isso rapidamente, porque é assim que as relações vão se estabelecer.